buraco negro, o tempo passa mais devagar? Qual a velocidade? Não faço a menor ideia. Tenho que te confessar. Essa é uma pergunta muito além da minha física. É mais ou menos perguntar por que massa atrai massa. Sei calcular. Sei te mostrar a fórmula que permite calcular. Sei tirar conclusões, usar a atração gravitacional e a aceleração centrípeta para descobrir a velocidade orbital de um satélite. Tudo bem. Agora, por que átomo atrai átomo? Como que um átomo percebe a presença do outro e ele se atrai? A física moderna sugere que as partículas todas emitem, os átomos emitem um tipo de partícula chamada graviton, uma partícula fundamental que é o que gera massa nos objetos. E aparentemente detectaram esses gravitons há pouco tempo. Mas ainda é uma teoria muito nova. E mesmo eu que tenho uma física básica razoável, não tenho física ainda para explicar isso. Sei que existe um fenômeno. Então é importante que tu saiba para uma prova de vestibular esse efeito. Saber que estar na proximidade de objetos muito massivos, as leis da física clássica, as leis de Newton falham. E aí nós precisamos de uma física nova para poder interpretar situações bizarras como essa. Mas explicar, né? Não vou te cobrar essa ideia, não tenho direito de cobrar essa ideia, e explicar o porquê é algo que teríamos que fazer um mestrado, um doutorado para começar a discutir isso. Mas bacana ver vocês com essas dúvidas, muito legal. Então, quanto mais massa tiver próxima de mim, mais difícil é trabalhar aquela ideia fisicamente. Nós sabemos que o tempo passa mais devagar, sim, nas proximidades de objetos massivos. Assim como o tempo passa mais devagar para um corpo que atinge velocidades próximas à da luz. Agora, por que esses fenômenos ocorrem realmente é uma pergunta que eu não tenho física para responder. Show, altas perguntas. Melhor pergunta é aquela que a gente não consegue responder, né, cara? E a gente cresce junto. Coisa linda. Pessoal, nós deduzimos, né, as equações para os espelhos esféricos, certo? Te mostrei as duas equações que nós vamos usar para resolver problemas de espelho esférico. Equação do aumento linear e a equação dos pontos conjugados de Gauss. Não comentei, né? Não comentei com vocês, mas eu te enganei durante a dedução. Eu te enganei, eu falei, não comentei e... Mas deixa eu ver se tu percebe, dá uma olhada aqui, ó. Espelho côncavo, botei um objeto diante do espelho, o raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice se reflete com o mesmo ângulo, onde os raios se encontram vai se formar a imagem. Eu te disse que esse triângulo é semelhante a esse triângulo. E para a primeira fórmula que eu fiz, não tinha desonestidade nenhuma. Porque eu chamei essa distância aqui de P, né? E o P de fato é a distância do vértice até o objeto. E o P' é isso aqui. Mas depois eu não usei esses outros dois triângulos aqui, dá uma olhada. Depois que eu usei esses triângulos aqui, eu acabei usando esses outros triângulos aqui, ó. Esse com esse, né? E eu disse que esse tamanho daqui até aqui era o F, né? Dá um zoom ali, ó. É verdade? A distância focal vai do foco até o... Essa pontilhada bateu no vértice? Não, né? Essa fórmula não é algo que pode apostar a tua vida nela. Essas fórmulas só valem se forem respeitadas as condições de nitidez de Gauss. Tu percebe que se eu deixo o espelho mais curvo, aquele erro aumenta? E se eu deixo o espelho menos curvo, aquele erro diminui. Então, dois cuidados nós temos que ter ao analisar espelhos esféricos. Primeiro, os raios que atingem o espelho devem ser paraxiais.
Raios paraxiais. Para vem de paralelo e axis vem de eixo. Então o que seriam raios paraxiais? Paralelos ao eixo. Que eixo? Eixo principal. Quer dizer, cara, que se tu pegar o objeto, botar ele aqui e tentar olhar o objeto no espelho por reflexão daqui, ó, para que a luz que chega do objeto chegue inclinada em relação ao espelho, sofra reflexão e vá para o teu olho, vai ficar uma porcaria a imagem, vai ficar um borrão. Ou seja, eu tenho que observar um objeto que esteja diante do espelho e não adianta eu querer observar ele inclinado, eu tenho que olhar de frente também, para que os raios que penetrem no espelho e sejam refletidos sejam praticamente paraxiais. E além disso, o ângulo de abertura do espelho tem que ser menor que 10 graus. Ângulo de abertura menor que 10 graus. Que história é essa de ângulo de abertura? O ângulo de abertura de um espelho é bem simples de enxergar. Tu pega o espelho, pega o centro de curvatura e traça duas retinhas, ó, que vão até as extremidades do espelho. Isto aqui é o ângulo de abertura. Se esse ângulo de abertura for muito grande, ou seja, se o espelho for muito compridão e muito curvo, as imagens não ficam boas, as fórmulas falham. Essas fórmulas não são exatas, perfeitas em qualquer situação. Então toma cuidado com isso. Só tem que saber da teoria. Ou seja, ele não pode te dar um espelho que não é gaussiano. Se tu for fazer algum cálculo com espelho esférico, com certeza ele será gaussiano. Como assim, professor, espelho gaussiano? Espelho gaussiano é o espelho que obedece às condições de nitidez de Gauss. Certo? Então tu só precisa saber que existe essa condição. Deixa eu fazer um exemplozinho para a gente começar a aquecer aqui. Dois exemplos. Um facilzinho e um pouquinho melhor, para que tu possa hoje te divertir com muitas contas de espelhos esféricos. Dá uma olhada, ó. Um espelho convexo de raio de curvatura 40 centímetros gera uma imagem a 5 centímetros do vértice. Determine a posição do objeto e a ampliação. Apesar dessa questão ser fácil, ela já tem sutilezas importantes. Um espelho convexo de raio de curvatura 40 cm gera uma imagem a 5 cm do vértice. Determine a posição do objeto e a ampliação. Me ajudem, por favor. De repente vale a pena anotar os dados, hein? Que dado foi fornecido? Raio de curvatura. Tamanho da imagem e... Deixa eu ver. Um espelho convexo de raio de curvatura gera uma imagem a 5 centímetros do vértice. Ele não falou que a imagem tem 5 centímetros de altura em hipótese nenhuma. E isso não é física, né? Isso é interpretação de texto. Eu não sou bom em interpretação de texto, eu confesso a vocês. O que é o 5? A distância da imagem ao espelho. Show! E eu gosto que tu erre comigo mesmo. Parabéns pela participação. 5. Tá errado ainda. Menos 5. Merda. Que perigoso que é isso. Foda, cara. Primeiro tu tens que interpretar que a imagem está a 5 centímetros do vértice. É a posição da imagem, não é a altura dela. E como é que o amigo percebeu que era menos? Aonde está dizendo que é menos? Espelho convexo, a imagem é vir
coisas virtuais é sempre negativo. Então, aliás, né, eu só citei a regra de sinais pro I e pro O até agora, né? Para cima, para baixo, o P e o P' e o F eu não falei da regra de sinal para ti ainda, né? Ou já falei? A regra de sinal para o P, PF, P, P' e F, que são medidos na horizontal, claro, se tu for pegar um livro e for ver, tem uma regra para cada um deles. O F, espelho côncavo, distância focal é positiva, espelho convexo é negativo. O P, objeto real positivo, objeto virtual negativo. P'. Só que dá para fazer uma regra só para tudo isso. Luz e escuridão. Quem que é positivo, quem que é negativo? É intuitivo, né? É porque é genético, a gente tem medo do escuro geneticamente, né? Aumenta a chance de sobreviver quem tem medo do escuro, certo? É por isso que todos nós temos ficamos ressabiados no escuro, é genético. O escuro? Ah, tu gosta do escuro, coisa boa. Não tens medo do escuro, muito bom. Mas o normal é a maioria das pessoas pergunta, né, para as pessoas, o que é positivo e o que é negativo? Luz e trevas. A maioria vai dizer que a luz é positiva e as trevas é negativa. Essa é a regra. Se está do lado da luz, positivo, está nas trevas, negativo. O problema de fazer a decoreba do P, do P' e do F dessa maneira é que quando nós formos estudar lentes daqui a pouco, a luz vai atravessar a lente, né? Aí vai ter luz dos dois lados, né? Aí essa ideia das trevas e da luz falha. Mas aí tem uma outra ideia legal também que funciona. O que tu prefere? Quando a coisa é real ou quando a coisa é virtual? Real é mais gostoso, né? Virtual também é bom, mas não é tão bom, negativo. Real, positivo. Virtual, negativo. Tudo bem? É uma piada sexual. Tudo bem? Beleza? É isso mesmo. Para quem não entendeu, eu já expliquei. Beleza? Então, cara, como o real é mais gostoso, positivo. Se é virtual, não é tão legal, negativo. Pode ser? Se a coisa é real, sinal positivo. Se a coisa é virtual, sinal negativo. Simples assim. Como a imagem do espelho convexo é virtual, por isso o colega sacou menos ali, ó. Isso é um perigo, cara. A maioria não percebe isso. Continua. Quais foram as perguntas e que outros dados eu posso obter? Ele pediu o P, obrigado. Quem mais que ele pediu? Ampliação, pediu o A. Vamos lá, anotamos os dados. Qual delas? Vamos lá, A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Falou I, falou O, não falou nenhum nem outro, essa parte lá fora. Se ele quer que eu calcule a ampliação, é menos P' sobre P. O P' eu já sei, né? Menos 5. Putz, mas eu não sei o P. Errou. Não deu. Vamos achar o foco. Adorei. Qual é a distância focal? 20. Menos 20, menos 20. Porque é convexo. É isso que ferra o cara no vestibular. Tu imagina tu nervoso depois de meses tendo visto isso. Tu lembrar disso é foda, cara. E espelho convexo, a imagem sempre será virtual. Se te falar a posição da imagem, coloque o menos por conta própria. Quando ele fala o raio de curvatura, ele não vai ser queridinho e colocar um menos aqui para te ajudar, não. Tu ele tem que sacar que o espelho convexo, o foco dele é virtual. Está nas trevas, né? Está na escuridão. Por isso que a distância focal é isso que rebenta a galera. Eu não queria que tu sofresse as consequências desses errinhos, que é muito triste errar por isso. Atenção! O perigo dessa questão era tu ter percebido aquele menos e tu ter percebido aquele menos por conta própria. Isso é que deixou a questão um pouquinho acima da média. E agora vamos finalizar. Claro, só sobrou ela, né? A outra não rolou, vamos tentar a outra. Cruzar os dedos, não, vai ter que dar. 1 sobre menos 20 é igual a 1 sobre P mais 1 sobre menos 5. Menos 1 vinteavos mais 1 quinto é igual a 1 sobre P. Tira o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Invertendo ambos os lados,
P deu... E o número da besta de novo. Era metro ou era centímetro? Centímetro. 6,666 centímetros é onde o objeto estava. Ou 20 terços, que é mais elegante, né? E agora que eu descobri o P, dá para calcular a ampliação, né? Eu não vou colocar aqui 6,666, é uma coisa demoníaca. Menos com menos é mais, e o P eu vou colocar no lugar do P 20 terços. Muito mais gostoso fazer a divisão de fração, né? Que é a primeira vezes o inverso da segunda. Dá para simplificar o 5 com 20, que vai dar 4. Ampliação 3/4, ou 0,75 a ampliação. Então não foi uma ampliação, foi uma redução, né? Certo? Uma ampliação de 0,75 é uma redução. Ah, claro, o espelho é convexo, a imagem tem que ser virtual, menor e direita. Se a ampliação desse maior que 1, eu saberia que eu tinha errado, pois o espelho era convexo. Cara, o espelho convexo é do mal. Tem-se que lembrar que as imagens, o pelinha dela é sempre negativo. Então, se um dia tu for calcular a posição de uma imagem no espelho convexo e der positivo, saiba que tu errou. Tinha que ter dado negativo. E não se esqueçam que a distância focal é negativa. Cara, essa aí que eu falei, ela já não é a mais básica, né? Por causa dessas duas pegadinhas dos sinais ali. Mas tem uma situação que pode ser pior que isso. Tu imagina, cara, uma questão que tenha 2 espelhos. E o autor da questão te pergunte: determine a imagem da imagem. Onde está a imagem gerada pelo espelho 2 a partir da imagem gerada pelo espelho 1? Cara, isso é o pior, teoricamente, que pode nos aparecer numa questão de espelho. O cara fornecer 2 espelhos. Tu entende que a imagem de um espelho pode ser objeto para o outro espelho? A luz pode, né, refletir no espelho, depois ir para o outro espelho e refletir de novo, né? Sem problema nenhum. Então esse é o perigo. Como primeiro tu vai fazer um cálculo e vais achar o I, tu tens que te tocar que esse I vira o O para o outro espelho. É isso que torna esse segundo exemplo um pouquinho mais elaborado que o primeiro. Então vamos lá. Segundo exemplo. Vamos fazer através de desenho aqui para não perder tempo com o enunciado. Eu tenho um espelho côncavo que divide o eixo principal com o espelho convexo. A distância entre o espelho côncavo e o espelho convexo é 50 centímetros. Eu digo que tanto o espelho côncavo quanto o espelho convexo têm distância focal de mesmo módulo. Um é 10 centímetros e o outro, portanto, é menos 10 centímetros. E vou colocar um objeto a uma certa distância desse espelho côncavo. Tipo, aqui, o objeto está a uma posição de 30 centímetros. Determine a posição da imagem gerada pelo espelho convexo a partir da imagem gerada pelo espelho côncavo. Essa seria uma boa pergunta. Determine a posição, né? Já que não falamos em altura, determine a posição da imagem gerada pelo espelho convexo a partir da imagem gerada pelo espelho côncavo. Essa é uma questão bem legal já. Eu acho que ela não está tão perigosa em função de não ter as pegadinhas da primeira, né? E está clara a pergunta, mas ela é uma questão que quando cai no vestibular, muita gente não se dá nem o trabalho de tentar ela. Ela não é tão difícil assim, pô. Primeiro vamos ver onde é que vai estar a imagem gerada por esse espelho. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Importante tu estar consciente que isso é para o espelho
côncavo. Isso é importante. Distância focal, 10. Posição do objeto, 30. Vai dar para descobrir onde é que está a imagem. 1/10 menos 1/30 é igual a 1 sobre π'. O mínimo é 30, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 1 sobre π'. 2 sobre 30 é igual a 1 sobre π', invertendo ambos os lados, 30 sobre 2 é igual a π', π' igual a 15 centímetros. Tu vê, né? O π', cara, é a posição da imagem, nós já sabemos que ela é menor e invertida, né? Descobrir onde é que está a imagem gerada pelo espelho côncavo. É 15 centímetros essa distância. E agora? Agora que essa imagem virou um objeto para esse espelho, como é que eu procedo? Distância. É isso que eu preciso. Que distância é essa? O total é 50, menos 15 dá 35. Isso é P ou P'? É o P, né? Porque esta imagem é um objeto para o próximo espelho. Pronto, esse que é o segredo da questãozinha. Quer dizer que o cálculo que eu faço agora é para o convexo. Mesma conta. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vai. Menos 10 é o único carinho que tem que ter. Posição do objeto. 35, porque a imagem virou objeto. Mais 1 sobre P'. Menos 1/10 menos 1/35 é igual a 1 sobre P'. O mínimo é 70. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Invertendo ambos os lados. Claro, né, se tu quiser dividir não tem problema nenhum, mas não era obrigatório. Menos 70 dividido por 9, 7 dá 63, sobra 7, abaixo 0, 7,777 centímetros. Então tu vê, né, a imagem, daquela imagem vai se formar aqui, 7,77 centímetros. Vai ser invertida ou direita essa imagem? Invertida ou direita em relação a quem? Ao objeto da imagem. Ao objeto da... A imagem do espelho convexo. Tá, então esse é um objeto, né? Certo? Se esse é um objeto, aí eu diria que a imagem é direita. Porque a imagem também vai ficar de cabeça para baixo. Ela está igual ao objeto. Então ambos são direitos. Ah, é verdade, virtual menor e direita, né? Concorda comigo? Mas numa situação dessa eu te pergunto, a imagem final é direita ou invertida? Tu tens que olhar para o objeto original. O objeto original era direito, né? Essa primeira imagem é invertida e a próxima imagem seria direita em relação ao objeto. E se ela está invertida, vai continuar invertida. Então a imagem final em relação ao objeto original é invertida. Tu vê que perigo, né? Às vezes não é a física que deixa a gente cabreiro, né? O português, da maneira como o cara pergunta. Eu odeio aquelas questões em que o cara não deixa claro. Em que a questão é muito mais difícil do ponto de vista da interpretação de texto do português do que da física. Né? Como aquela questão de afundar que caiu na nossa lista esses dias. Quanto de água poderia botar no objeto para ele afundar completamente, né? O que é afundar completamente? É quando ele bater lá no fundo ou quando ele estiver coberto por água, né? Então esse tipo de coisa é que às vezes torna a questão de física difícil, mas não pela física, pela interpretação. Cara, situação absurda que eu vi acontecer uma vez na UDESC. Um objeto real formado por uma lente acabava virando uma imagem real formada por uma lente acabava virando um objeto virtual para outra lente. Como que isso pode acontecer? Como que um objeto, uma imagem real, vira um objeto virtual para uma outra lente, para um outro espelho que seja? Eu vou fazer esse comentário agora e vou exemplificar ele com as lentes futuramente, quando nós começarmos a estudar a refração. Mas dá uma olhada no que eu quero te dizer. Espelho côncavo, foco e centro de curvatura, vértice.
sabemos que se eu boto um objeto atrás com curvatura, a imagem fica entre foco sem curvatura e menor, não é? E ela é real, não é? Agora imaginem vocês que eu boto um outro espelho, pode ser até um espelho plano aqui, ó. Vai dar tempo dos raios de luz se encontrarem e formar a imagem ali? Não, né? Essa imagem real viraria um objeto virtual para o espelho plano, cara. Objeto real, o P é positivo. Objeto virtual, o P é... Cara, é uma raridade de fazer conta com o P negativo, né? Botar o P na forma negativa já. Então já te expliquei o que acontece, ó. Se eu tivesse botado o espelho plano aqui, ó, aí esse objeto seria real mesmo. Porque os raios de luz conseguiram se encontrar e formar, né? Aí ele é um objeto real, uma imagem real que vira um objeto real. Mas quando eu coloco o espelho antes dos raios de luz se encontrarem, os raios que se encontrariam não seriam os raios efetivamente, né? Seriam os prolon. E aí então virou um objeto virtual, que seria a coisa mais satânica, sem dúvida, que poderia aparecer numa questão de ótica. O cara botar dois espelhos, duas lentes, ou um espelho e uma lente, e a imagem real de um vira um objeto virtual para o outro, P negativo, uma raridade total. Eu vi aparecer uma vez nesses 10 anos de sala de aula, na UDESC, me arrombei, né, óbvio. Tinha tido a vestibular da UDESC um dia antes, cheguei para dar aula, o aluno lá, professor, teve uma questão da UDESC, fiquei com dúvida, dá para resolver? Ah, claro, amigo, vamos lá, uhul. Tinha dado acoplamento de lentes um dia antes. E aí as lentes estavam próximas uma da outra, fiz por acoplamento, achando que estava arrombando. Aí terminei a questão, o aluno, professor, não fechou o gabarito. Aí aquele desconforto, né? Ah, não, tu fechou. Ah, óbvio, tal. Aí fiz a conta do jeito certo. Professor, não fechou o gabarito. Fechou o gabarito? Ui! Aí era essa situação que tinha acontecido. Uma imagem real funcionando como objeto virtual. Certo? Então, tu vê, né, cara? Até professor pode ficar meio desconfortável quando acontece essa coisa satânica. Certo? Te vacinei, mas ainda nós vamos ter que fazer o teste, né? Na hora que eu falar de lentes, eu quero fazer um exemplo satânico desse, para ver se realmente a gente consegue se livrar dessa encrenca. Meus queridos, tem muita coisa para tu exercitar de espelho, mas eu não vou ficar alongando a nossa teoria. Espero que na semana que vem tu me traga bastante dúvidas dessa parte aí de ótica. Essa parte toda está na tua apostila? É da 4 isso? Ah, mas que doença minha, né? E não tem nada que esteja faltando da 3 para a gente discutir? Deixa eu dar uma coladinha nessa apostila para poder avançar na matéria.